sejas tu, paixão mineral, em ponto de ignição, tão rara e real. Bendita sejas tu, beleza brutal, impulsa e atração, ó força vital. Essa mudança de olhar passa por todos os aspectos da vida. É uma experiência existencial, né? De mudança de sentido também, sair daquela perspectiva de lidar com a terra, com a intenção de domesticá-la, né? Se irmanar com a terra, a descobrir seu ritmo, né? Afagar a terra, como diz a poesia, descobrir o cio da terra, relação com a mãe terra. Quando você fala da terra envenenada, isso toca um pouco no meu percurso da espiritualidade, né? Eu tenho uma frase do Hubert Reeves, que ele diz que o homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Eu gosto muito dessa frase dele, porque a gente, quando trata da espiritualidade, da religiosidade, a gente geralmente mentaliza algo fora da Terra, né? Ou seja, Deus está num céu que não se conecta com esse mundo, né? E eu gostei muito, Lília, quando você traz o sentido de como o envenenamento da Terra e o nosso envenenamento tem a ver com a espiritualidade, né? Então, eu queria partilhar com vocês um pouquinho da minha caminhada. Eu sou filho de agricultores católicos, né, mas que também pertenciam a Umbanda. E desde criança eu estive em muitos terreiros, vendo uma forma de religiosidade onde a natureza era Deus. Então, Oxóssi como sendo as matas, Iansã como sendo os raios, Ogum como sendo os metais, a espada, né, e Oxum como sendo as nascentes. E esses dias, um grupo que eu trabalho, tem uma pessoa que se recolheu num terreiro e ela é filha de Oxum, a orixá das águas doces, das nascentes, né? E eu fui convidado para a saída dela, que é uma pessoa muito querida minha. Só que, paralelo a isso, nós estamos vivendo uma tragédia aqui nessa região de Serras, que é a destruição das nascentes de importantes rios do semiárido, como o Salitre, o Rio São Francisco, o Itapicuru, o Paraguaçu, ou seja, nós vivemos numa região com grande escassez hídrica e a caixa d'água, que são as serras, foi liberada para grandes empreendimentos de minérios e agora complexos eólicos que estão destruindo e matando as nascentes. E eu falei para ela que, nesse momento, eu vou fazer a opção de não encontrar o Oxum no terreiro. Eu vou preferir lutar pela proteção dos espaços dela, que são as nascentes, né? E é assim que eu me conecto com Deus, com a espiritualidade. Eu não consigo imaginar um Deus ou uma força superior desconectada dessa experiência com a nossa casa, com a Terra, né? A sensação que eu tenho é que a Terra é uma das manifestações mais belas da grande divindade, né? Eu hoje, assim, trabalho com terreiros, frequento terreiros, né? Por muito tempo fui espírita, né, praticante, e recentemente nós frequentamos um grupo da Jurema Sagrada, né? E para quem não conhece, a Jurema é uma tradição ancestral indígena que, além de uma cosmologia específica da espiritualidade, que tem uma relação muito profunda com os encantos, com os encantados, ela se relaciona com o chá sagrado, que é feito com uma planta típica da Caatinga, que é a Jurema, muito semelhante a que os índios na Amazônia fazem com a ayahuasca, né? Que é o chá das almas. E nesse grupo eu descobri uma forma de espiritualidade que me conecta a todas as outras formas de espiritualidade, né? Hoje, para mim, a natureza é o livro sagrado de Deus, é por onde Deus se manifesta. Eu celebro Deus com a luta ecológica, né? Eu trabalho uma ecologia onde a proteção dos animais, a proteção das árvores, dos passarinhos e a proteção da espécie humana é a proteção da grande criação divina, né? E é assim que eu me sinto
integrado a essa lógica da espiritualidade. E eu acho que o que nós estamos fazendo enquanto espécie é, de alguma forma, destruindo esse presente divino, além da existência. A casa que nós ganhamos de presente para experimentar essa existência tão maravilhosa, né? Então, quando se envenena a terra, quando se envenena a natureza, se envenena Deus, e nós estamos nos envenenando porque nós também temos algo da grande divindade, né? Eu também estou nesse modelo, né? O Elon adiantou muito bem o meu percurso, assim, de infância, igreja pentecostal histórica, Assembleia de Deus, né? À sombra de meus pais, mas sempre com muitos questionamentos, um pouco insatisfeita com aquelas narrativas, né? Até que a gente assume a maioridade e faz as nossas buscas, né? E descobrir o anglicanismo foi uma experiência de Deus muito especial por ser uma igreja que se propõe a ter uma teologia aberta ao diálogo, tanto ao diálogo com as ciências humanas, não ser um sistema fechado, dogmático, mas ser uma teologia aberta às ciências, em especial às ciências humanas, e aberta ao diálogo interreligioso. É tanto que aqui nós temos a Associação para o Diálogo Intercultural Religioso. E nessa troca, nesse experienciar Deus na escuta do diferente, na escuta do outro, a gente pode, pegando emprestado uma expressão freudiana, né, viver uma experiência do silêncio, né, da escuta, e uma experiência oceânica, no sentido de se ver como uma gota nesse vasto oceano de narrativas sobre Deus, e humildemente, não é, no sentido de humus mesmo, de terra, a gente se colocar à escuta e retorna para a nossa identidade, nosso pertencimento de fé, mais enriquecida, né? E quando você falava, eu me reportei a uma vivência que tivemos em 2009, 2010 no Pará, no Fórum Social Mundial, na preparação para o Fórum. Se ouvir uns barulhinhos, é a minha cadelinha, que está sempre pertinho aqui. Se o telefone cair também, é a ação dela por aqui. Então, voltando ao Fórum Social Mundial, nós tínhamos como experiência de trabalho dentro do fórum, construção de um comitê para o diálogo interreligioso. Foi uma experiência maravilhosa, onde a gente tinha essa escuta, e uma das descobertas interessantíssimas na cidade de Belém do Pará é que os pontos mais verdes da cidade, numa perspectiva aérea, eram justamente os terreiros, né? Nos grandes debates, chega-se à conclusão de que vocês estão bem mais adiante nessa relação de fraternidade com a natureza. Embora nós cristãos tenhamos tantos ícones importantes na história do cristianismo, a exemplo de Clara de Assis, Francisco de Assis, que se reportam à natureza como irmãs, e atualmente nós estamos vivenciando o que a igreja chama, né, e o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs chama de tempo da criação. Esse é um tempo que a teologia cristã das igrejas históricas se volta para rezar pela criação, para tentar escutar os seus gemidos, né, das atrocidades que desde a modernidade vem acontecendo. Minha gratidão pelo convite, também parabenizar por esse espaço, por essa possibilidade de colocar uma reflexão, né, uma contínua reflexão sobre essa relação entre fé e terra, nesse momento que a gente vive, aonde acho que Jura já explanou muito bem assim toda a violência, né, perpetrada na relação humana com a terra, com a natureza, e ao mesmo tempo tanto sofrimento também humano, tantas pessoas inclusive querendo acabar com a própria vida, para não falar só das vidas que acabam querendo exterminar na biodiversidade,
ou na própria violência social, urbana, econômica, enfim. E aí fico muito contente de estar ao lado aqui desse grande irmão Jura, né, que é um amigo muito querido, aprendo muito com ele, né, diria que não só nessa vida, esse é mais um reencontro, e fico muito feliz por essa oportunidade de conhecer a Lília, que já me sinto muito tocado pela dimensão ética das palavras que ela traz, né? E já sinto essa força espiritual do teu caminho, né? Com a forma como você se apresenta e se coloca. E aí, para falar um pouco de mim, né? E falar da minha jornada, eu acho que um pouco diferente, assim, né? A minha vida foi uma vida urbana, né? Então, o meu contato com a terra foi o contato, a princípio, com asfalto, com o espaço urbano. Vivi a maior parte, né, da minha infância e adolescência, e inclusive início de juventude, né, em grandes metrópoles. Sou nascido em Recife, criado em São Paulo, e depois retorno para Recife, né, sempre tendo também essas raízes pernambucanas, assim, fortalecidas em mim, né, essa identidade nordestina. Mas foi essa vida, assim, de uma relação com a natureza, essa natureza já urbana, né? E sinto que essa experiência, apesar de ter trazido inúmeros benefícios do ponto de vista da minha formação educacional, acadêmica, intelectual, né? Sob vários aspectos também, foi uma trajetória que também me fez permitir entrar em contato com várias experiências culturais, com vários contextos, apesar desse distanciamento com ambientes naturais, se a gente puder dizer assim, se há como fazer essa dissociação, né, entre ambiente natural e artificial, que talvez não caiba muito bem, mas eu também sempre tive um chamado, né, uma busca, e sempre essa clareza de que quando eu ia para o mar, eu ia para uma mata, para uma cachoeira, como aquilo fazia bem, né? Não só para o meu estado mental, mas espiritual. Tá? E meu contato com a dimensão mais religiosa, vamos dizer assim, eu diria até a minha conexão com a minha espiritualidade, eu acho que ela acabou se dando de um modo mais tardio, pelo menos em termos consciente para mim. Porque durante boa parte da minha jornada pessoal, eu tinha, na verdade, um grande conflito, né, com essa dimensão da vida espiritual e religiosa. Por uma série de contradições que eu via na minha vida, e aquilo, ao invés de me aproximar, vinha para mim como um movimento de repelir, de contestar. Até que eu comecei a me abrir para a dimensão espiritual. E o caminho para eu me abrir para essa dimensão espiritual é interessante, porque foi a primeira terra que me compõe, que é o meu corpo encarnado. Foi nesse meu corpo aqui que eu comecei a sentir a necessidade de conexão, e de uma conexão mais profunda com a vida. E foi em um movimento de cada vez mais tentar ter um pouco de mais consciência desse corpo que eu habito. A gente tem esse ledo engano da nossa formação intelectual, racional, de que a gente governa, né, a nossa vida. Quando, na verdade, né, o nosso sistema nervoso autônomo, que é esse que é responsável por todo o funcionamento dos órgãos vitais e até da nossa respiração, né, durante boa parte do nosso dia, ele não tem nada de racional do ponto de vista de controle. Porque se a gente quiser controlar os batimentos cardíacos, se a gente quiser estar com a prisão de ventre e quer determinar que ela cabe, não é assim que as coisas acontecem, né?
A não ser que, sei lá, seja algum yogi ou alguma pessoa que de fato consegue construir uma relação que a nossa ciência, mesmo com todos os seus avanços, ainda é bastante limitada para trazer essas explicações. Foi mergulhando no meu corpo, né, que eu iniciei esse processo de conexão com a espiritualidade. Primeiro mergulho, eu acho muito bonito, né, quando Jura comenta dessas dores que ele sente ao ver a violência, né, nas nascentes, nas matas, nas serras. E eu diria que esse movimento, né, eu encontro uma analogia, um paralelo, também na minha experiência pessoal. Ou seja, olhando para o meu corpo e vendo essas dores em determinadas zonas que compõem essa geografia encarnada, foi muitas vezes entrando em contato com essas dores e fazendo inclusive jorrar águas através das lágrimas, né? Ou ecoar estrondos, raios através dos gritos, né, da dor, e tantas outras manifestações dessa natureza, nessa expressão micro da minha experiência corporal, que eu fui indo mais fundo em mim e começando a me conectar com essa dimensão da espiritualidade, de uma busca de sentido maior, de uma conexão mais profunda, né, de uma conexão com o mistério, com o segredo e também com alguns entendimentos, né, que foi me levando, inclusive, na minha jornada de vida, a vir parar no sertão e cada vez mais indo para lugares menos urbanizados e me conectando também um pouco mais com a natureza. Tive uma linda oportunidade de ter um suporte, né, de centros espiritualistas, com a linha dos Pretos Velhos, principalmente, que para mim foi um encontro fantástico. Eu digo que eu conheci o amor espiritual, né, esse amor divino, através de um encontro meu com o Preto Velho, porque até então eu não sabia distinguir amor de medo. E foi esse Preto Velho que me ensinou isso. E depois disso tudo, essa conexão com Jura, ele já falou da Jurema, né? E vindo aqui para o sertão, tendo contato com povos originários, indígenas, os nossos indígenas do sertão, boa parte deles são índios negros, né? Que tem toda essa conexão já, essa fusão, essa mistura, né, de diversos saberes. E a experiência da Jurema, eu acho que ela fala também um pouco de um grande desafio para mim, que é essa experiência de viver a espiritualidade encarnada, né? De viver essa espiritualidade encarnada. E uma das coisas mais lindas que eu acho é que para se preparar esse chá milenar desses povos originários, a gente precisa das raízes da Jurema. Então a gente precisa cavar a terra e recolher aquelas raízes que estão lá submersas. E são essas raízes que vão fazer com que a gente vá ter uma experiência nos céus, uma experiência divina, mas também nos infernos. Porque dentro dessa experiência, dessa dimensão profunda da Jurema, também não existe essa dualidade, né? Ou essa dualidade que a gente convencionou, né? Do bom e do mal, do ruim e do agradável. Essas dualidades que são tão desafiadoras de a gente lidar na nossa vida, no cotidiano. A gente olha para toda essa realidade social e a gente vê tantas situações, né, extremamente dolorosas e tristes, e é difícil a gente conseguir olhar para isso como algo que também é parte, por exemplo, de um movimento de lei divina, que isso faz parte de transformações, né? E eu não sei se também a gente pode traduzir desse modo, mas acho que nesse momento, para mim é muito difícil me situar, me posicionar. Talvez alguns palmos
ou alguns quilômetros além do meu corpo. Diante de tanta complexidade, a não ser pela internet, né? Diante de tanta complexidade que a gente vive, de tantos desafios, eu me pego muitas vezes extremamente perdido nisso. E aí é nesse movimento que eu volto assim a ir para o meu corpo, porque eu consigo me enraizar nele até para poder ir para esse outro espaço do convívio, das relações sociais e tentar não ficar tão perdido quanto muitas vezes eu sinto em mim e sinto nesse momento que a gente vive, de tantos desafios que tem. Assim como essas raízes benditas da Jurema, que também me ajudam a me enraizar também, a poder me conectar com uma dimensão mais profunda e olhar para esse momento e para essa realidade sobre um prisma extremamente complexo e amplo. Uma das primeiras vezes que eu tive contato com a Jurema, para quem não está habituado assim à Jurema, ela é uma religião, né, ancestral, cultuada pelos índios, e hoje também está no que a gente chama do neo-xamanismo. Há outros grupos se apropriando de outras referências. E quando eu tomei o chá da Jurema, uma das primeiras vezes, eu tive uma experiência de expansão da consciência, que é comum nessas religiões que tomam chás sagrados, a exemplo da ayahuasca, a própria Jurema. E eu fui agraciado com uma visão onde ela me mostrava a terra e me perguntava o que eu pensava, onde eu achava que estavam as raízes das árvores, né? Eu falei, as raízes das árvores estão no chão, na terra, estão cravadas, né? Aí, na experiência, ela dizia o seguinte, não, as raízes das árvores são as copas, né? É com os galhos, com as folhas, que a terra ela se conecta ao chão do universo. E aí eu fui tendo uma outra visão do nosso estado de pertencimento na terra, né? Ou seja, se as raízes não são as raízes, se os galhos e as folhas que são as raízes que conectam a terra ao chão do universo, nós temos uma outra lógica para pensar essa territorialidade, essa relação, inclusive, corporal. Porque quando nós vamos ver no processo evolutivo, há mais ou menos, a Terra surge aproximadamente há 4,5 bilhões de anos, mas as primeiras formas de vida há 3 bilhões de anos. Então, de lá, tudo se manifesta. E a Terra se organiza, ela organiza os primeiros seres, organiza as plantas. Então, veja, esse mesmo organismo do grande mistério, ele se multiplica e faz surgir coisas, e faz surgir as árvores, e faz surgir os passarinhos, e faz surgir as flores, e faz surgir a espécie humana. Então, quando nós vamos ver, nós não somos algo diferente desse corpo, que é a Terra, o grande espírito, Gaia. Nós somos Gaia, uma das manifestações dela. E com ela nós estamos conectados a esse chão do universo, que está conectado ao grande mistério, né? Isso e essa visão da Jurema mudou radicalmente a forma como eu me percebia na relação com o mundo, né? Aí eu fui falar sobre isso numa palestra que eu dei na USP. Aí uma menina falou: então você quer dizer que os passarinhos, as borboletas que são as minhocas do chão? Eu disse, é importante a gente se desprender dessas lógicas que a gente carrega. E um dos grandes problemas da nossa fé com a Terra, na nossa relação divina com a Terra, é ter se percebido algo diferente dela, né? Então, quando nós percebemos que nós não somos diferente da Terra, que nós somos a Terra, a nossa relação espiritual com ela, a nossa fé na Terra, ela se manifesta de um outro jeito, né? Pelo menos comigo aconteceu assim, e eu sei que é assim com os povos de matriz africana, porque eles tratam a terra como algo sagrado. Eu sei que é assim com os povos indígenas, que reverenciam os rios, o sol, e isso não tem nada de um animismo infantil, muito pelo contrário, né? Nós precisamos retomar essa forma de respeito à terra, né? Eu, quando escutei esses dias a fala do presidente da ONU, culpabilizando
martirizando os índios pelas queimadas é lamentável, mas é típico de uma mentalidade que ignora essa forma ancestral de relação com a natureza, né? Eu fico imaginando como os povos indígenas acolheram essa fala, porque se a gente pensar rapidamente, só a colonização derrubou a Mata Atlântica. Foram os colonizadores cristãos, católicos, que chegaram aqui e dizimaram as florestas, e o pouco que está em pé é graças a esses saberes ancestrais que se mantém vivo. 70% das florestas tem a ver com os saberes indígenas e de ancestralidade africana. Então, essa racionalidade, entre aspas, branca, supremacista, colonialista, ela precisa ser questionada, né? Óbvio que a gente não precisa reviver uma culpabilização do cristianismo católico, protestante, branco, para defender essa forma ancestral, né? Mas a gente precisa entender que essa relação de fé com a terra, ela encontra uma coragem muito bonita na forma como esses povos vivem a sua ancestralidade, a sua espiritualidade, né? E terminando um pouco esse meu raciocínio aqui com relação ao meu estado de enraizamento, eu gosto muito de... Eu sei que hoje, quando a gente fala em espiritualidade e religiosidade, há um estigma muito grande, porque em nome de Deus foram cometidos as piores atrocidades e em nome de Deus também foram cometidos atos muito sublimes, né? Veja a experiência do São Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá, de Luther King nos Estados Unidos. Então é muito paradoxal falar em fé, em espiritualidade, em religiosidade. E vivendo hoje uma experiência de um tipo de neopentecostalismo com fundamentalismos políticos, a gente precisa entender que essa crítica merece uma certa validade, não é? E como separar essas questões todas sem jogar um balde de água nessa forma como os povos vivem ou viveram ou estabeleceram as suas conexões com o divino, né? Para mim, um estado de enraizamento, quer seja mediado pela Jurema, pela ancestralidade indígena, pela ancestralidade africana, ou pelo cristianismo, pelo protestantismo, essa forma de devoção à grande divindade, ela precisa se relacionar com a ecologia. Se a gente cultua um Deus que está lá no céu e a gente não se toca de ver essa destruição massiva das matas, dos bichos, a destruição do planeta, como uma questão de fé, eu particularmente confesso para vocês que eu não acredito muito nisso, né? Eu acredito numa espiritualidade onde essa grande divindade, onde essa experiência de transcendência com o que a gente chama de Deus, de Olorum, de Tupã, passa pela mediação com o nosso enraizamento com a terra, com a natureza, né? Estou aqui dentro de uma comunidade tradicional, que é a comunidade Caxuté. Falar de minha trajetória, falar do meu povo. Não tenho autonomia para falar de mim sem falar, sem reverenciar os meus mais velhos, a minha comunidade tradicional, que é a comunidade Caxuté, né? Tomar benção a Mameto Cafurengá, que é a minha sacerdotisa, tomar benção também a mãe Elvira, tomar benção a mãe Mira, né, que já se foi dessa vida, mas que deixa um legado de ancestralidade banto indígena na região da Costa do Dendê. Saudar os meus avós, né, que são indígenas. A gente precisa parar com essa questão de que somos descendentes, mas a gente precisa se afirmar, né? Sou da aldeia Imoré, em Serra Grande, né, e vivo também em Cajaíba, que é uma outra zona indígena, fortemente indígena aqui na Costa do Dendê. E desta forma, minha vida é entrelaçada entre o caboclo e o inquice, né? Duas divindades de dois mundos que se encontram, apesar de um encontro forçado, mas que se encontram nesse período da colonização e que criam resistências e estratégias de sobrevivência, né, de dois povos, que são os povos africanos e os povos ameríndios aqui na América. A esses é a minha luta, a esses são os meus estudos, a esses tem sido o meu alimento
né, diário na minha trajetória enquanto jovem de 26 anos, que fez uma graduação na Universidade Afro-Brasileira, tem feito mestrado na área e que tem feito doutorado também na mesma área da educação afro-indígena. Então, me chamo Heráclito dos Santos Barbosa, religiosamente conhecido por Tata Luangomina, né? Sou jovem, sou de terreiro e é um prazer estar com todos vocês aqui. Falar desta questão da terra é primeiramente dizer que eu nasci da terra, né? Eu nasci do balanço das ondas do mar, eu nasci do vento, eu nasci do ar, eu nasci das ervas, das insabas, das raízes, dessa raiz que não está necessariamente plantada no chão, mas que está plantada na copa das árvores, que está plantada na nossa cabeça. Isso que o companheiro chamou é interessante porque é presente sim na nossa cosmovisão indígena, é presente sim também na nossa cosmovisão banto, né? De saber que a raiz do nosso fundamento está aqui dentro da nossa cabeça. Para a cultura iorubá, ori, ou para a nossa cultura banto, seria o Kamutuê Mutuê, né? Que é a morada do Inquice. E aqui se firma, aqui se fixa o fundamento da nossa ancestralidade. Então, não necessariamente está em nossos pés, mas o nosso comando está aqui. Por isso que a gente dá comida no candomblé à cabeça, porque a cabeça precisa ser cultuada. Uma cabeça que não se alimenta, ela fica desequilibrada. E o alimento é um alimento afetivo, é um alimento físico, é um alimento espiritual, é um alimento psicológico que nos fortalece, né, em meio à nossa ancestralidade. Não estou falando aqui nada desse termo de contemporaneidade, né? Sou da antropologia também, mas tenho um problema com esses termos que as pessoas vêm criando, apesar de eu também ser antropólogo, né? Fissurar esses espaços, romper com esses academicismos tem sido uma tarefa que nós temos feito dentro da comunidade Caxuté, né? Que eu descendo e na minha a Inzó Luango, aldeia Aimoré, né? Então, quando a gente fala em romper com essa estrutura da universidade, é dizer que a gente precisa construir uma nova universidade que fala a língua do povo, uma universidade que seja humilde e que perceba que a terra é a grande mestra, é a grande pós-doutora, ela que nos ensina a viver, né, em harmonia e em conflito, porque nós não negamos a dualidade do mundo ou a trivisões do mundo, melhor definindo como cosmologias do mundo. A gente não elimina, a gente vê todas as cosmologias como possíveis e como aceitáveis e que faz parte desse planeta. Pelo menos na minha visão enquanto pensador, né, jovem de terreiro, né, sacerdote, que tem um compromisso de cuidar do povo, né? É meu povo, porque a gente descende, a gente sabe que é a luta do nosso povo. Então, falar de terra, de natureza, é falar da minha mãe, é falar da minha avó, porque se criaram no mato, né? Trabalhando no roçado dos outros, trabalharam para conquistar a sua terra, porque outrora perderam, foram saqueados, né, no processo da colonização. Comunidade que vivencia o que é a natureza, para além de uma paisagem de mato. Natureza é todo um estado de espírito e dentro de um cosmo ao qual nós percebemos como espaço de culto, tradição, a afirmação dos nossos que vêm após a gente e dos que estão atrás da gente e de todos aqueles que estão do lado. No que eu falo, eu sinalizo que existe uma encruzilhada, né? O cosmograma Banto também vai falar sobre essas questões do mundo indivisível, do outro lado da calunga, que se conecta com a gente. Lilian Liares, né? Quero ouvi-la falar. Para mim é um prazer ouvir principalmente essas mulheres que estão de um outro lado, porém acredito que de um outro lado que faz, né, uma ponte da diversidade, uma ponte do respeito de propagação da paz. Lilian, vai aqui um comentário. Nós estamos, desde 2018, com o processo de intolerância religiosa da Quitanda Banto.
aqui na comunidade Caxuté. Inclusive, a gente já sinalizou em várias mídias, a gente tem buscado apoio de várias instituições, de evangélicos que trabalham com interculturalidade, progressistas. E Lilian e demais companheiros, nós estamos vivendo uma situação de racismo religioso, e não de intolerância religiosa, mas sim de violência religiosa. Quando a gente persegue o outro, a gente pratica um ato de violência. Não gosto de utilizar esse termo intolerância, pois ele, na verdade, não é um termo forte dentro da jurisdição, né, dentro da legislação brasileira. Então, violência é uma palavra mais forte. Tanto que quando a gente fala em violência contra as mulheres, a gente não fala em intolerância contra as mulheres. E diz respeito ao quesito psicológico, quesito físico, da agressão no companheiro que for. Então, nós estamos vivendo uma situação aqui de conflito territorial, né, entrelaçado com a questão do racismo religioso praticado para com nossos povos de matriz africana. Nós temos o Maquitanda, que é um espaço de culminâncias, né, uma biblioteca de rua, uma biblioteca aberta na rua, que a gente recebe do IFBA, da UNEB, de quem quer vir doar livros aqui. E a gente faz um trabalho de educação. E aí, desde 2018, aconteceram coisas estranhas depois da chegada de uma igreja evangélica. E antes disso, desde criança, já via minha mãe tocar a macumba dela, o candomblé dela, a cerimônia religiosa dela, nossas tradições sagradas, na frente do terreno, que inclusive é nosso. E aí, quando a rua passa, né, a estrada passa, né, joga um pedaço de terra para lá e outro fica para cá, né? Sempre foi utilizado aqui pelo nosso povo tradicional e pela comunidade Caxuté. E agora o pastor tem nos perseguido, né? Tem nos ameaçado, tem ameaçado nossas mais velhas aqui, apesar dele também ser idoso. Tem envolvido pessoas da igreja dele, pessoas familiares dele, para também nos atacar. E a gente está aí fazendo um diálogo para com os religiosos e não para com as religiões, porque as religiões estão podres, as religiões estão falhas, elas estão precisando ser, não digo destruída, mas renovada ou reconstruída. Os religiosos, sim, são aqueles que pensam, aqueles que estão preocupados com o bem viver, não o bem-estar, o bem viver da sociedade. A justiça media o diálogo, mas esse pastor não tem aceitado. Ele não se contenta do que o Ministério Público conciliou e tem nos atacado. Então, quero conclamar os irmãos aqui presentes nessa live para nos apoiar, e não somente apoiar a comunidade Caxuté, como o cacique Raoni, que tem despontado lindamente, né? Um velho, um idoso, um velho referência que tem desafiado a nós jovens indígenas e africanos a lutar pelas nossas causas. Então, Lilian e demais companheiros e companheiras aqui, o que é resistir na experiência de vocês? Quando eu estive aí em Petrolina, a comunidade anglicana em Petrolina me convidou para estar num lindo ato interreligioso na praça pública, e um dos primeiros gestos que nós fizemos foi de pedido de desculpas pela ignorância dos nossos irmãos e irmãs neopentecostais, porque atitudes violentas são atos de ignorância. Quando a gente está numa roda que é para todos, como você colocou muito bem, a roda do diálogo interreligioso, todo mundo tem seu poder de voz, seu direito à escuta, e há um aprendizado, uma socialização de vivências sobre Deus numa perspectiva democrática, porque estamos num país constitucionalmente democrático, de laicidade, somos um país de liberdade religiosa, e se nós primamos por nossa liberdade, nós também temos que defender a liberdade do outro, né? E da outra. Então, eu diria, Tatá, que é importante estar em lugares assim, se articular, dialogar. Que bom que vocês já têm a documentação dessa terra, os devidos registros, isso é muito importante. Eu poderia
enfatizar, estou vendo que você é uma pessoa bastante articulada, e eu queria falar em articulação no sentido de associação mesmo, para o diálogo interreligioso, e vocês não se sentirem sozinhos, mas terem essa associação, esse fórum, seja o que for, essa instituição, que também fale por vocês, inclusive através de cristãs e cristãos progressistas, né, de uma teologia libertadora, como eu posso dizer que, no nosso caso, a Igreja Anglicana tem esse olhar, né? E à medida em que a gente vai dialogando, a gente vai também voltando para a nossa identidade mais enriquecida, articulando um pouco a fala do Jura, né, e do Alexandre. Eu creio que todos nós, por caminhos e linguagens diferenciadas, no respeito a essas diferenças, estamos aqui vivenciando o exercício das religiões comparadas, das ciências da religião, e a gente começa a perceber que as nossas lutas são as mesmas. Quando o Alexandre falava da consciência do corpo, né, a gente pode também lembrar que Jesus ele veio quebrando esse paradigma, né, da racionalidade exacerbada, quando é Deus que vem em corpo, né, na perspectiva cristã. E quando a gente fala esse experienciar Deus através das forças da natureza, se você faz uma leitura mais profunda do Evangelho de São João, a gente percebe que há muitos elementos da natureza na linguagem daquele evangelho, né? Então, quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, por exemplo, que sofria racismo e preconceito religioso por parte dos judeus, e Jesus é ignorado e sim, questionado, né, pelos discípulos, porque estava dando, naquela época, poder de voz a uma mulher, e falar de assuntos de espiritualidade com aquela mulher, e ela queria saber se o jeito dela adorar no monte era adequado, e aí Jesus relativiza isso no diálogo e diz que seja no templo ou no monte, importa que as pessoas estejam com sinceridade em seus momentos de adoração. Eu diria que quando as igrejas cristãs, ainda no século XIX, estabelecem esse tempo da criação, que é o que está mobilizando para diálogos como esse a Igreja Anglicana, há na sociedade também toda uma mobilização. Intelectuais na Alemanha se encontram com intelectuais da Índia e rejeitam um pouco essa vida urbana desgastante e faz esse movimento que o Alexandre colocou muito bem, de procurar lugares em maior conexão com a natureza. Então, a gente vê que esse nosso movimento agora é um movimento de sempre, daquelas pessoas que estão conectadas com a natureza e que querem vivenciar uma espiritualidade de revelação de Deus através da criação, que tem total fundamento teológico e bíblico. Então, o que a gente vê também, Tata, é que a maior parte, infelizmente, dessas vertentes neoliberais do cristianismo, elas estão focadas no materialismo. É uma relação de troca com Deus, toma lá da cá, são pessoas muito focadas na prosperidade, inclusive chama-se teologia da prosperidade, a teologia que gere essas pensabilidades. Há uma carência de profundidade e de conhecimento do próprio contexto bíblico mesmo, em seu tempo, para quando foi escrito, para quem foi escrito, como ser contextualizado, né? Sabendo que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Como a nós mesmas. Então, se esse princípio é violado, então todo o resto perde o sentido. Eu acho que vocês podem contra-argumentar através do próprio Jesus, que não criou igreja nenhuma, que criou um movimento de seguidores. A gente precisa olhar com amorosidade. Eu gostei muito quando você colocou que a roda é de todos e que o academicismo precisa
se ressignificar e falar a linguagem do povo, porque, na verdade, a gente está sofrendo hoje um golpe político porque a esquerda foi muito academicista. Aí é uma outra discussão que eu não vou Sim, entrar agora, mas assim, com que certeza. faz parte, né? Está tudo conectado nisso que a gente está falando aqui agora. Eu quero só retomar rapidamente assim, a fala do Tata, que é dessas violências contra os povos de terreiro, né? Então, assim, durante minha vida toda, o que eu vejo é tudo que é negro, indígena, é criminalizado, né? O beiço, é a música, é a religião, é a história, é a pele. Então, o racismo estrutural, essa lógica supremacista, ela está no DNA, no osso da civilização brasileira, né? E se manifesta das formas mais absurdas. Eu coordeno um trabalho de mapeamento dos terreiros de Candomblé e Umbanda aqui no Sertão há 10 anos. E já andei muitos terreiros. Quando eu cheguei em Petrolina, eu vivenciei uma experiência, viu, Tata, muito estranha, porque nos lugares que eu trabalhei, eu geralmente fazia parecer para o Ministério Público, tentando proteger o direito dos povos e comunidades tradicionais, sobretudo dos povos de terreiro. Aqui em Petrolina, um terreiro tinha sido criminalizado pelo Ministério Público. E aquilo me chamou a atenção, como aquilo estava acontecendo, e simultaneamente tinha uma imagem de uma sereia aqui no Rio, aí os pastores entraram com uma ação para tirar. Um pai de santo tinha feito um despacho na Encruzilhada, que é os lugares de oferenda, né? A cidade, ela é uma cidade para todas as igrejas, mas os terreiros não podem ficar na cidade. Violência por todos os lados, e aí eu me deparei que estava num conjunto de cidades, que é o exemplo de Juazeiro e Petrolina, são grandes cidades que são racistas, pregam a intolerância religiosa. E aí nós fizemos um trabalho, eu coordenei aqui com alguns amigos, com o meu grupo de pesquisa, um processo de mapeamento, aí descobri que aqui tinha mais de 400 terreiros de Candomblé e Umbanda. E o que me chamou a atenção era o silêncio, diante daquela lógica de violência, né? Muitos terreiros foram apedrejados aqui, criamos um discurso dentro da dimensão jurídica, né? Aí o Ministério Público recuou com o processo, mas aconteceu um fato que eu quero relatar aqui, que eu acho que é importante que a história escute, né? Esse processo foi contra a Mãe de Santa, era a pessoa mais respeitada entre as casas de terreiro aqui de Juazeiro e Petrolina, que era a Mãe Elzinha. Eu a conheci e trabalhei com ela no início do processo. Quando o Ministério Público retirou o processo, isso durou quase um ano de luta, de mobilizações, ela resolveu fazer uma festa no terreiro dela, na roça, né? E aí reuniu os amigos todos, que foi uma festa linda. E ela recebeu o boiadeiro dela. Aí dançou. Em algum momento, o boiadeiro pediu a palavra e anunciou o seguinte: eu estou aqui, mas o meu cavalo não está mais. Quando o boiadeiro foi embora, a mãe Euzinha ficou morta lá no terreiro, né? Apesar de que nós sabemos que deve ter resistência sempre, nós não podemos ignorar que hoje a judicialização é usada para matar as pessoas. E uma justiça que tem conivência com essa lógica neopentecostal adoecida. E isso é muito sério, é muito grave. Então, isso não quer dizer que a gente não deva recuar, nós não devemos recuar em absoluto na luta, porque o Brasil é um país racista, mas nós não podemos perder de vista que hoje nós temos uma estrutura jurídica que tem dado uma atenção desviada para a gravidade que é a intolerância religiosa no nosso país. Dizer que é importante estar lutando e que a gente não deve subestimar o campo da judicialização, né? Eu, que trabalho há muitos anos, há quase 30 anos, com povos e comunidades tradicionais, entendo hoje que a judicialização é usada para matar, né? Porque uma coisa somos nós que nos preparamos para enfrentar o discurso jurídico, que é muito violento. Outra coisa é uma pessoa de uma tradição que não está lidando diretamente com esses modos de violência, ter que enfrentar processo, intimações. Então, quantas pessoas estão sucumbindo nessa luta que tem um viés religioso, um viés supremacista, um viés, eu diria, neopentecostal no caso do Brasil, e é muito sério. Mas eu queria encerrar minha fala dizendo como eu fiquei alegre em você trazer a memória do Raoni aqui. Eu hoje, como pesquisador, como antropólogo, estou cada vez mais orgulhoso. Hoje faz parte da minha leitura obrigatória os trabalhos do Davi Copenauer, que é um xamã, Perfeito, isso. Yanomami, do Cacauerá, do Krenak, que hoje ganhou o prêmio nacional como a celebridade do ano no Brasil, né? E é um índio Krenak.
E agora essa campanha do Raoni, que eu sou arriado dos 4 pneus, eu sou fã dessa liderança linda. Se a gente pode falar de uma alma de Brasil, é a alma do Raoni. E ele recentemente foi indicado para o Nobel da Paz. E a paz tem que ser dada aos homens de paz. Eu estou muito orgulhoso, apesar de tudo, do nosso país, porque o povo preto, os índios, estão entendendo que é a hora de lutar pelo país que é deles. E também muito feliz por sua fala tão bem situada, de uma pessoa que luta porque sabe o que é viver a condição de negro, de um líder religioso, de uma religião de matriz africana, né, indígena. Quero também ecoar, né, em tudo que já foi dito até aqui, já me solidarizando também com o Tata e com tudo que ele partilhou, do que está vivendo e atravessando. Como eu tenho essa convivência conjura, né, algumas dessas cartografias de terreiro a gente pode conversar e partilhar. Tenho amigos também, né, que são de terreiro, e sempre chegam assim muitas situações, não são poucas, e retratam um pouco essa situação de violência. Eu fico muito tocado com isso tudo que a gente vive. Acho que quando Jura, né, faz referência a esses intelectuais, mas não só intelectuais, né, esses sábios da tradição de matriz indígena, africana, e que hoje a gente começa, enquanto comunidade, sociedade, a dar um espaço de valor e respeito pelo um esforço que eles também têm construído de aproximar a linguagem, a cosmologia, a cosmovisão deles, né, dessa linguagem, dessa tradução para o português, para a língua portuguesa, para que talvez a gente consiga se aproximar, né, de toda essa visão profunda de sabedoria ancestral milenar que eles trazem. Eu posso dizer para vocês que também, no meu cotidiano, uma das coisas que mais tem lançado luz para mim tem sido também escutar o Ailton Krenak, né, me conectar com o Copenaua, com o pensamento dele. Essa semana eu tive a oportunidade de me reencontrar com uma colega de Recife, da psicologia, que hoje mora no Mato Grosso e coordena um grupo de pesquisa na Universidade Federal de lá, voltado para negros e índios, e toda essa discussão que acontece no Mato Grosso e todo esse cenário, inclusive, a gente está atravessando das queimadas lá, e ela está extremamente situada nesse trabalho, né, inclusive nessa produção acadêmica, intelectual engajada dentro de um discurso de descolonização. E para mim foi muito tocante isso tudo, porque quando eu comentava há pouco sobre essa minha conexão da espiritualidade com o meu corpo, né, eu me lembro agora de Mahatma Gandhi, uma grande referência também política e social. Na autobiografia de Gandhi, o que ele fala é como todo o fortalecimento que ele precisava e que ele foi construindo para ser uma frente, né, de resistência, se deu muito pelas revoluções que ele construiu através da relação dele com o corpo. Foi a reconexão de Gandhi com uma dieta da tradição dele, o vegetarianismo. Foi a reconexão de Gandhi com uma forma de alimentação que envolvia, inclusive, também os tratamentos médicos tradicionais e toda essa tradição da Ayurveda. Foi o movimento de Gandhi também de se conectar com a própria filosofia e com o pensamento da tradição dele para estruturar, inclusive, o direito e a luta pela justiça a partir desse esteio do Ahimsa, né, da não violência, e do Satyagraha, né, que envolve também a busca da verdade, e todos esses elementos que foram extremamente fundamentais. Isso tudo ele vai dizendo que foi através desse trabalho com o corpo. Ele passou, então, a se despir das roupas colonializadas e passou a produzir a própria roupa. E depois foi o sal. Então, todo aquele movimento de se reconectar com essa produção para o próprio alimento,
toda essa conexão com a terra, com o que a terra produz, com o que a terra dá. E aí eu acho que é muito bonito, né? A gente vê esse caminho e sinto que são duas lutas muito profundas e são duas frentes, digamos assim. Essa frente, que acho que foi bendita por Jura, e Jura, eu sinto ele como uma referência, inclusive nesse momento aí, dedicando uma energia extremamente forte, né, e tempo da vida dele, nessa linha de frente com as mineradoras aqui na região. Então, essa luta do não silenciamento, né, de ir para o fronte de batalha, né, diante das desigualdades, mas podendo fazer uso das suas armas, né, e dessas armas que vai se descobrindo dentro da própria tradição, não só as armas dadas pelo colonizador, né, mas essas armas que são constituídas e forjadas também e vêm de uma tradição. E ao mesmo tempo essa frente que é desse caminho pessoal, né, de profundidade, até para que essas situações que nos colocam em pontos extremamente limítrofes da existência, colocando em risco às vezes a própria vida, e se não de maneira direta, né, se deparando com todo um estado mental, emocional de extremo estresse, de extrema dor diante dessas situações. Então essa necessidade também desse preparo interior, né, para suportar e para conseguir seguir nesse caminho que, como Lilian falou, né, da gente não se perder na ignorância também, né, porque em algum nível é um desafio, né, a gente poder dar uma resposta à violência que não seja violenta. Esse é um desafio tremendo que a gente se depara hoje, porque são muitas situações violentas com a natureza, com as tradições. Eu fiquei emocionado quando o Tata começou falando e ele falou de que a história dele era a história do povo e iniciou honrando toda essa ancestralidade que ele traz. Isso é de uma sensibilidade, de uma profundidade que pode ser um hábito da tradição de terreiro, mas esse não é um hábito da nossa sociedade brasileira. E isso é de um respeito muito profundo, mas o que acontece muitas vezes é uma violência aos nossos ancestrais. Então, como responder a essa violência de uma maneira transformadora, sem que seja com mais violência? Eu não sei se inclusive, existe uma resposta para isso que eu pergunto, e nem se isso que eu pergunto é uma pergunta. É um grande desafio. A alma é um movimento que surgiu, inclusive, Jura, né, talvez o idealizador dessa alma, apesar do entendimento de que a alma está em nós, né? Essa alma que todos nós temos, mas fala desse movimento que a gente fez de conexão com a serra, né? Principalmente a região ali da Serra dos Morgados e toda a região ali próxima das serras no município de Jaguarari, que envolve uma região que fica mais ou menos 100 quilômetros aqui do sertão de Petrolinense, do Vale de São Francisco. E a gente vem há alguns anos aí, né, fazendo essas incursões de trabalhos espirituais com a Jurema, tendo a experiência profunda dessa conexão, influenciados pelo que a gente aprende também com alguns povos tradicionais, assim como experiências que a gente teve com o povo Trucá, né, da qual Claudinha aí faz parte, e tem um respeito muito grande também pelo povo Trucá, pelo que eu já aprendi, já vivi lá. Tenho um respeito muito grande por Bino, aprendo sempre muito com ele. Geralmente, quando eu começo a conversar com Bino, até meus sonhos ficam mais lúcidos. A alma vem um pouco desse movimento de concretização, né? De um grupo de pessoas que começaram a se movimentar em torno dessas experiências espirituais com a Jurema e fizeram da Serra dos Morgados essa terra nativa, essa terra original de Jura, né? Foi Jura que foi levando o povo para lá, apresentando a serra. Eu fui um desses
ano vai, ano vem, daqui a pouco eu comecei a ir com mais frequência. De lá para cá, tenho a oportunidade de ter um lindo santuário de Juremas ali na Serra. Temos um guardião, né? Um importante guardião daquele espaço. A gente tem tido a oportunidade de fazer nosso próprio feitio e consagrar em um espaço de maior natureza. E nesse movimento também se conectar com as pessoas de lá e com os desafios que envolvem, né, esse contexto, fazendo trabalhos também em parceria com a Associação de Mulheres, com os agricultores de lá, tendo a oportunidade também de contribuir para alguns plantios, de reflorestamento, de fortalecimento das nascentes e das matas. Então, é um trabalho ecoespiritual, envolve tanto essa experiência profunda de consagração, como também de conexão com a comunidade rural que mora por lá, e também essa nossa conexão com a natureza, essa troca que a gente faz à medida que recebe essa jurema, podemos plantar, podemos dar e receber dessa natureza. E aí tem uma coisa linda, né, no trabalho da alma, que é esse movimento lindo que Juraci fez de músicas, e um grande amigo nosso, Edésio, musicá-las. E a gente tem, então, inários, livros lindos com músicas profundamente isso, a Jurema é um presente divino. Na verdade, eu fui batizado na Jurema numa tribo, né, do povo Pancararé, há 15 anos atrás, porque eu fiz meus estudos com os povos indígenas, né, e eu descobri a minha alma indígena vivendo com o povo, os índios do sertão, né? Então, esse encontro é um encontro muito profundo, é muito íntimo, é muito singular. É a primeira vez que a gente está falando sobre isso, assim, porque geralmente a gente é o pesquisador, mas a experiência da Jurema é uma experiência com encontro com a nossa alma ancestral. Então, a experiência do canto são conhecidos como os ícaros, né? Quem trabalha com experiência de bebida sagrada sabe que uma das formas de religiosidade, de ecoespiritualidade, é com o canto, né? Então, quem é do Santo Daime vai ver lá que o mestre Irineu recebeu muitos hinos e a gente canta isso. E o meu trabalho foi um pouco esse, né? Eu recebi alguns cantos e com Edésio e com todo mundo junto a gente musicalizou. E quem quiser conhecer é tranquilo. A gente vai depois disponibilizar o link e a gente experimenta um pouco cantando, né? Canta, medita, respira. É um pouco isso a experiência que Alexandre descreveu tão lindamente, assim, esse encontro que nós tivemos sobre a alma. E o movimento Salve Serras, já emendando, assim, o primeiro princípio da alma é de que, como dizia o Cícero Tumbalalá, que é um cacique Tumbalalá, a natureza é o livro sagrado de Deus, né? Eu não acredito fazer um culto a uma divindade que criou tudo isso e a gente não se incomoda com a destruição da criação divina que é a natureza. Então, nós da alma, nós temos uma experiência ecoespiritual. Então, ao mesmo tempo que a gente reverencia as folhas, as águas, a gente tem que lutar pela proteção das folhas e das águas. Então, o movimento da alma é um movimento de cuidado ecológico, espiritual com o espaço. E foi lá que nós percebemos que toda essa cadeia de serras ela está sendo destruída. Rapidamente, assim, para quem não conhece, nós temos a Serra do Espinhaço, que nasce em Minas Gerais e chega na Bahia. Dentro da Serra do Espinhaço, nós temos um grande tabuleiro, que a gente chama de Chapada Diamantina. E no final dessa Serra dos Espinhaços, nós temos um conjunto de serras, que nós chamamos Serras da Jacobina. E a Serra dos Morgados, onde está a alma, é o extremo norte dessas serras. Então, todo esse conjunto ele já foi destruído com a exploração mineral,
ele é uma agressão atrás de outra agressão, já foi desmatado. Então, mas é um lugar muito especial para o sertão, porque é lá que estão as nascentes de importantes rios do sertão, como eu falei no início. E agora, para piorar, o governo da Bahia liberou esse espaço para a implantação de grandes sistemas eólicos. Então, são sistemas, são torres gigantescas. Só para você ter ideia, um projeto só é um conjunto de mais de 1.000 torres gigantescas que são colocadas nos topos da serra. Então, a quantidade da mata que é destruída, os lençóis de água que são comprometidos para sempre. Então, diante da agressão que as serras vêm sofrendo ao longo de séculos e agora mais, a emergência, nós paramos para criar o movimento Salve as Serras. Então, se você que está nos assistindo quiser apoiar o movimento, você pode entrar no site salveasserras.org e ajudar a gente tanto a divulgar quanto a assinar a petição pedindo a proteção dos corpos hídricos, né? Então, o movimento Salve Serras é esse movimento que pede a proteção das nascentes, rios e cachoeiras do complexo de serras que a gente chama Serra do Sertão ou Serra da Jacobina. Então, é o meu jeito de exercitar minha espiritualidade. Como dizia o Chico Mendes, fazer ecologia sem luta de classes, sem luta, é fazer jardinagem. Então, a ecologia exige muita luta, né? E como eu disse no início, eu reverencio minha mãe Oxum, a força sagrada das águas doces, mas o jeito que eu tenho de encontrar com ela é protegendo o lugar dela, que são as nascentes e os rios. O Salve Serras para mim é isso. Então eu faço uma ecologia engajada, que é ecoespiritual, e é o meu jeito de reverenciar Deus, de cultuar Deus, de ter fé no grande espírito do mundo, de Gaia, de ter fé na terra. O Museu da Costa do Dendê, ele é um movimento de memória, uma instituição que ela é chancelada por comunidades tradicionais. Aqui nós estamos na Costa do Dendê. É um lugar de árvore sagrada, né? É um lugar onde a gente trabalha, nossos filhos, nossos netos. Canta coco de dendê, brinca coco de dendê, fala coco de dendê, come coco de dendê, se sustenta do nosso óleo de dendê, né? Se fortalece da raiz do dendê, esse fruto africano da nossa Costa do Dendê. Então, aqui nós temos o sustento do nosso dendê, nosso cipó de dendê, nosso artesanato, nossa culinária, né, dos nossos inquices, a nossa culinária sustentada por o nosso dendê. Então, nós temos o nosso Museu Costa do Dendê. Pela comunidade Cachupé-se, a comunidade que abraça várias lutas, a gente chama a comunidade Cachuté, que é o terreiro, da comunidade mãe de outras comunidades, porque nós temos um movimento chamado Mutirão Banto Indígena, aqui no Baixo da Bahia, que são as comunidades, né, que são marisqueiros, pescadores, agricultores, povos das diversas lutas, se é que vocês me entendem, né? Trabalham na lida, né, que fazem parte de diversas comunidades e que compõem também essa comunidade, né, que é a Cachuté. Então, é a comunidade mãe que as outras assistem e nós também assistimos as outras comunidades. Então, o Museu da Costa do Dendê, ele veio, na verdade, como um desafio meu. Todo mundo questionava, por que você quer Museu da Costa do Dendê? Porque a Costa do Dendê é um território, né? Território turístico aqui da nossa região. E aí, o pessoal questionando, por que você quer Museu da Costa do Dendê? Esse nome é muito abrangente. Eu dizia, eu não vou criar aqui um museu de Mãe Mira, porque Mãe Mira, as pessoas que não conhecem a trajetória de Mãe Mira não vai vir para cá para ver a memória de Mãe Mira. As pessoas têm que ver a memória de Mãe Mira
enquanto memorial que faz parte do Museu da Costa do Dendê. Então, o conceito de Museu da Costa do Dendê, ele é amplo, ele abrange diversas comunidades, abrange rios, que são todos os rios daqui da nossa região, essa Mata Atlântica, os animais, os próprios evangélicos que fazem parte dessa região daqui, eles fazem parte do Museu da Costa do Dendê. É um museu natural, é um museu de povo, não é um museu de peças que estão ali estagnadas, lugar de coisas antigas, ou para outro lugar de coisas velhas que não se usa mais. Não, aqui não é esse museu, aqui é o Museu da Resistência. Aí eu afirmo, aqui é um museu de preto e um museu de índio. A gente está preocupado agora em escrever a nossa história. Esse é o livro Pedagogia do Terreiro, de Mameto Cafurengá. Ele é um livro que é um livro de incentivo da autora para com a sua comunidade. Então, através da comercialização do livro, ela tem sustentado a comunidade, né? E aqui vai estar se falando sobre campesinato, comunidades quilombolas, território e comunidade, a pedagogia do terreiro e a resistência negra, pedagogia, todos têm que ensinar, têm que aprender, pedagogia do terreiro, elementos fundamentais da pedagogia do terreiro, né? Construções coletivas, aprendizado do povo de Inquice, inclusão e socialização por meio do terreiro, pedagogia do terreiro e empoderamento das mulheres de Caxuté, a pedagogia do terreiro e os filhos de Caxuté. Inclusive, a gente tem aqui o pós-fácil e o prefácio do Dr. Kabengele Munanga, o projeto político-pedagógico da Escola Caxuté, que é a primeira escola de religião e cultura e matriz africana do Baixo Sul da Bahia, né, que é construído por Mameto Cafurengá. O nosso e-mail é museudacostadodendê@gmail.com. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, que é tudo Museu da Costa do Dendê. A gente tem o site museudacostadodendê.com, né? E vocês podem procurar aí na internet a comunidade Caxuté, que é a minha comunidade, a comunidade da minha mãe, a comunidade do meu povo, é a comunidade que a gente tem zelado. É um prazer ouvir vocês. É também uma questão de cabeça e de alma para mim, no sentido de emoção e de reflexão. E dizer que o CONIC, ao qual a gente pertence, né, com quem a gente interage, é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que trabalha numa perspectiva ecumênica, né, no sentido mesmo de casa comum, a Associação para o Diálogo Interreligioso, que já é, digamos que, um desdobramento, né, desses movimentos de diálogo. E quando eu digo que é uma questão de cabeça, né, assim, brincando, usando as metáforas de vocês, é que a gente vem também de uma reflexão conhecida como o ecofeminismo, né, que traz uma teologia que bebe também da cosmovisão indiana, né, da experiência e da reflexão da física Vandana Shiva, que traz uma ressignificação do feminismo em diálogo com os princípios da cultura indiana, da defesa das florestas, né, baseada no movimento do abraço, né, das mulheres do campo na Índia, na década de 70, quando elas defendiam suas árvores da exploração e da devastação e se abraçavam com elas como um gesto de proteção à natureza. E desse movimento surgiram várias reflexões, inclusive uma releitura do feminismo, algumas críticas ao marxismo exacerbado do feminismo, a ressignificação desse diálogo numa perspectiva de cultura de paz entre os gêneros e de inclusividade. Então, essas leituras foi meio que me movimentando dentro da teologia para a busca dessa ecoespiritualidade, né? Como o Alex colocou muito bem, o Jura, dessa teologia encarnada, né? Como o próprio Jesus, feito gente, dialogando com as pessoas, dando poder de voz aos excluídos de seu tempo, em especial às mulheres. Quando eu propus, Tata, a ideia da associação ou de algo assim institucionalizado
em nível de diálogo interreligioso, com base no que a gente já experienciou aqui, de ter alguns irmãos da associação sofrendo perseguição, e a gente chegar enquanto linguagem jurídica e institucional para defender. E nesse sentido, a Igreja Anglicana ela é militante mesmo há décadas em relação, inclusive temos pastoral da negritude, e tudo muito dessa fluidez do diálogo interreligioso. Então, eu diria, pessoalmente, né, colocando aqui a minha verdade, como o Tata nos provocou, eu sou filha única de pais assembleanos, e eles são da cultura de resistência nordestina, né? Seus parentes foram com o êxodo nordestino para o Sudeste, e eles ficaram. A igreja que eles conheceram era a Assembleia de Deus, mas numa perspectiva tradicional, diferente desse neopentecostalismo que a gente vê aí hoje, mas de uma alma muito enraizada na terra, de muita defesa ambiental. Meu pai foi apicultor, um apaixonado pelos animais, de uma espiritualidade franciscana maravilhosa, mesmo que ele não afirmasse isso, né? E isso fica impresso em nossa alma. Então, por um tempo, a gente foi também desse feminismo assim um pouco extremado, mas o ecofeminismo veio trazer o que a gente brinca às vezes dizendo de volta para casa, né? E esse de volta para casa é também a defesa das águas doces do Rio Piquiri, de Pedro Velho, Rio Grande do Norte, que sofre ameaças de privatização, de desertificação das matas ciliares. E aí eu pude ter um reencontro muito especial com o Davi, que eu acredito que esteja aqui, o Tito Livio também, o Assis, que são defensores locais dessas águas, e nós encontramos uma forma de dialogar teologicamente numa pedagogia, por assim dizer, do mistério, né, do sagrado, do silêncio, da contemplação, da meditação e, acima de tudo, do respeito à dignidade humana. Dura engenho